Cara, é muito difícil a gente definir qual seria o episódio mais bizarro de Gravity Falls, sendo que a história é repleta de bizarrice, né? Mas hoje eu separei pra vocês o que eu acredito serem os episódios mais assustadores e bizarros de Gravity Falls. Vamos começar com o terceiro lugar aqui, o episódio Caçadores de Cabeças. Vocês têm que morrer. Esse episódio começa com Dipper e Mabel assistindo seu programa favorito, Detetive Pato. Só que logo eles são interrompidos por Soz, que estava lá muito empolgado para contar alguma coisa estranha que encontrou enquanto limpava o barracão. Durante a limpeza, cara, ele percebeu que tinha uma porta secreta que levava para uma sala escondida repleta de figuras de cera. Depois de assustá-los um pouquinho, o tio Stan acabou explicando que ele costumava ter um museu de cera em Gravity Falls, só que ele acabou esquecendo as figuras ali dentro. No acervo, ele possuía personalidades ali como o Sherlock Holmes, o Homem-Goblin e até mesmo o Abraham Lincoln também. Porém, o Stan tinha deixado as figuras de cera do Abraham Lincoln próximo à janela e o calor do sol acabou derretendo eles até se tornar uma poça no chão. Ao ver isso, Mabel tem uma ideia genial de reciclar a cera para criar uma nova figura, porque ela era um verdadeiro mestre artesã. A próxima ideia da Mabel aqui para cultura, né, da cera e tal, era algo bem inusitado, só que o Dipper convenceu ela a fazer uma figura mais realista, inspirada em alguém da família. Nesse momento, Stan apareceu e disse a famosa frase: "Alguém viu as minhas calças?" E isso inspirou a Mabel a fazer uma figura de cera do próprio tio Stan, em tamanho real. Com o Stan sendo um pouco narcisista, ele decidiu organizar uma grande inauguração do Museu de Cera e fazer um evento especial. Durante essa inauguração, o Stan revelou a figura de cera de si mesmo, só que ninguém parecia muito impressionado. A Mabel então perguntou ao público se alguém tem uma pergunta, e o McNugget soltou algo assustador, perguntando se as outras figuras de cera estavam vivas. A ideia das figuras de cera não se moverem sozinhas era assustadora e lembrava muito o filme A Casa de Cera, que é até aterrorizante para muitas pessoas. E a razão pela qual todos na cidade vieram para esse evento foi na verdade porque o Stan tinha prometido pizza grátis para quem comprasse o ingresso. No entanto, ele acabou fugindo com o dinheiro sem oferecer essa pizza. Mais tarde então nós vemos o Stan ali sozinho na sua versão de cera ali, né, junto com ele, mas quando ele vai ao banheiro, a figura de cera acaba sendo assassinada e decapitada. A cabeça da figura desaparece e eles chamam a polícia, que acaba desistindo desse caso. Determinado a resolver o mistério, o Dipper ele se oferece para ajudar, mas os policiais só zombam dele e no final acabam não fazendo nada. O Dipper então começa a investigar sozinho, montando um quadro de suspeito. O mistério do episódio ganha forma quando eles encontram um machado e algumas pegadas com um buraco ali dos sapatos. Primeiro eles acabam suspeitando que é o lenhador Jack, mas logo descobrem que o machado do crime é para canhotos, enquanto acaba que o Jack é destro. Assim, eles decidem percorrer a cidade e buscar alguém que seja canhoto. Finalmente eles suspeitam de Toby, determinado, já que ele é canhoto, né, e tem um sapato com um mesmo buraco. Mas ao investigar melhor, eles percebem que Toby na verdade tem um álibi para a noite do crime. Sem mais pistas, Dipper começa a pensar no caso e percebe algo. Figuras de cera não têm impressões digitais, então ele conclui que os assassinos são na verdade as próprias figuras de cera. As figuras de cera ganharam vida e explicam que a maldição que eles ganham, né, faz eles ganharem vida, sempre é quando a lua tá crescente. Eles revelam que vieram de uma venda ali da garagem mal assombrada. Por algum momento breve, o Museu de Cera de Gravity Falls foi um grande sucesso até que essa terrível descoberta foi feita. Só que depois de parar de fazer dinheiro, o Stan trancou essas figuras de cera num quarto e esqueceu tudo sobre elas. Elas ficaram presas nessa sala por 10 anos inteiros, esperando para se vingar do Stan. E as figuras estavam literalmente tentando matar o Stan, mas como ele estava no banheiro, acabaram pegando a figura de cera dele em vez dele. Essa situação acaba sendo uma loucura, e o Stan quase morreu por conta do ataque das figuras de cera, que agora estavam planejando matar Dipper e Mabel, porque eles conheciam os segredos delas. A cena em que os olhos das figuras reviraram, né, das suas cabeças é simplesmente assustadora. Dipper e Mabel, eles se sentiram encurralados, só que logo eles perceberam que poderiam usar um tipo de cera quente para derreter essas figuras. E aí eles pegaram as duas velas ali e começaram a tentar apagar as figuras de cera da existência. Mas o que é mais estranho ali é que não só apenas as figuras de cera estão amaldiçoadas com a vida, mas elas também sentem dor real. E, cara, não dá nem pra imaginar como é uma sensação de simplesmente derreter, tá ligado? Deve ser uma das piores maneiras de se morrer, igual uma pessoa pegar fogo, né? Em um certo momento tenso, então, a figura de cera de Sherlock Holmes puxa uma espada contra o Dipper. Eles estavam ali numa batalha épica de espadas que se estende até o telhado. O Sherlock dá um chute no peito do Dipper e ali ele tá prestes a matar ele, só que ele começa a derreter quando o sol começa a nascer, o que é uma sorte incrível pro Dipper, né? Mas tanto o Dipper quanto o Stan quase morreram nesse episódio e a cena do Sherlock derretendo também foi realmente assustadora. Sinceramente, eu sinto muito se isso aí for parar nos seus pesadelos essa noite, porque pode acontecer, né? Então, cuidado com as ceras. Além disso, o fato das figuras de cera também falarem aos policiais que são adoráveis implicam que elas ouviram tudo o que aconteceu
aconteceu na casa nos últimos 10 anos, apenas esperando literalmente aquele momento para assassinar o Stan. O que é ainda mais louco é que essas crianças passaram a noite inteira lutando contra as figuras de cera. Quando o Stan simplesmente viu todo o estrago, ele perguntou tipo assim, o que aconteceu? Mas ele estava mais do que feliz de terem encontrado a cabeça de cera dele. O episódio acaba terminando com uma nota assustadora, porque a cabeça de cera do Larry King, ele ainda estava vivo, né, morando nos dutos de ventilação, só ouvindo e assistindo tudo. Pra mim, esse episódio foi incrivelmente assustador, deixando várias coisas sem sentido no ar aí, tipo assim, muito bizarras, mesmo que faça sentido que as figuras ganhem vida à noite, né, tipo uma noite no museu. Como é que eles não quebraram as janelas e simplesmente tudo acabou fazendo eles derreterem, ainda é um mistério pra gente também. Além disso, se o Stan não tivesse ido ao banheiro literalmente às 10 horas da noite, ele teria morrido, e isso também é uma sorte insana. O fato de que essas figuras de cera nem eram mais e estavam na verdade muito felizes com as suas vidas, até serem trancadas de fato ali, né, do jeito que elas foram trancadas, é uma coisa que traz uma certa pena, né, da gente, dessas figuras, e por isso dá pra entender por que ela quer matar o Stan no final das contas. O segundo episódio mais assustador aqui é o Summer Wing, né? Que é um episódio que começa com o Stan explicando a gravidade de toda a tradição de quedas ali do verão. Acontece que você vê as pessoas de Gravity Falls adorarem o Halloween, então eles comemoram isso 2 vezes por ano, o que honestamente é meio, sei lá, esquisito, né? Mas acontece que o Halloween é comemorado direto no verão, que é exatamente naquele dia, então todo mundo faz compras de última hora. O Stan, na verdade, só rouba, né, um monte de coisas ali, enquanto Dipper e Mabel preparam as suas fantasias. Nessa hora, o Sos conta a eles sobre a lenda da cidade, sobre algo chamado Summer Wing Tricksters, né, que leva as crianças, que é um espírito do verão. Só que as crianças acabam esquecendo disso aí. O Andy e Rob apareceram porque o Andy acabou esquecendo sua jaqueta e eles convidaram o Dipper para uma festa. Agora o Dipper não sabe se deve ir até as gostosuras ou travessuras ou ir a essa festa, o que é honestamente triste, né? Ele acabou perdendo tantas oportunidades tentando impressionar o Andy que no final ela nem gostou disso. O garoto já tava delirando, mas dá pra entender, galera. E talvez uma das amigas dela tivesse pronta pra ir pedir doces. De repente o Dipper ficou doente, mas ele tava na verdade fingindo, porque ele queria a festa e ver o Andy nessa parada, né? De qualquer maneira. Então uma grande figura assustadora bateu na porta, mas o Dipper diz que tá velho demais pra gostosuras ou travessuras e fecha a porta na cara do bicho. A figura assustadora bate de novo, mas o Dipper diz pra ela ir embora, e ele definitivamente vai se arrepender disso daí em breve. Então uma criatura gigantesca diz que eles deveriam pagar por insultar ela, e essa coisa aí faz uma parada insana, de qualquer forma sendo inocente, mas é insana. O doce ou travessura começa a passar dos limites, então a criatura come uma criança. Ela literalmente se apresenta como trapaceiro do verão e diz que as crianças precisam coletar 500 doces, irmão, senão ele vai comer todas as crianças. E o enredo parece girar em torno do Dipper, sendo dividido ali entre se divertir ou agir de uma forma legal e tentar ficar com as crianças mais velhas. O trapaceiro, quando aparece, ele começa a observar todo mundo, e a coisa é só aterrorizante e perturbadora. O modo como ele é tão grande e ainda assim pula graciosamente é realmente assustador. Mabel até tenta colocar o Dipper no seu traje, mas ele ainda finge que estava doente, o que faz com que eles fiquem sem doces. Finalmente Dipper concorda em colocar a roupa fantasia deles e eles passam uma enorme montagem ali, pegando uma barraca de chocolate cheia de doces. Só que algo terrível acontece. O Andy simplesmente passa por ali e Dipper, tão desesperadamente para parecer legal, tira a fantasia e joga todos os doces para trás de um arbusto. Todos os doces acabam caindo do penhasco na água assim que o último doce tá prestes a sair ali. E aí o negócio começa a ficar mais complicado, né? Porque o trapaceiro tava esperando e não tava feliz com o que aconteceu. Ele começou a revelar sua verdadeira forma, que é absolutamente nojenta. Ele cresceu muito, ganhou um outro par de braços e virou um monstro absurdo que persegue as crianças e consegue pegar todos eles. E aí quando o Sos atinge ele com um caminhão, ele nem sabe o que acabou de bater, né? Só atingiu. Não era um pedestre comum que ele acertou, mas todos os pedaços do monstro simplesmente se formaram de novo. Ele pulou em cima do caminhão e fez com que o Sos batesse com o caminhão em direção à Superstore lá do verão. Quase todo mundo conseguiu escapar usando os disfarces, só que o Sos simplesmente não conseguiu. Ele empurrou a cabeça de um esqueleto lá, né, pra poder contar uma piada, e o monstro acabou comendo o Sos, o que fez com que todos atacassem o monstro com um monte de armas de plástico de Halloween. E cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas tem um símbolo do Bill no escudo do Dipper, né, o que é de certa forma interessante. Então o monstro pega o Dipper e a Mabel e finalmente revela exatamente o que é. Todo aquele velho doce nojento que ninguém come. Todos os velhos doces que as pessoas jogam fora se acumulam e aí viram um monstro que busca vingança. Como ninguém queria comer ele agora, ele queria comer as pessoas.
pessoas, entendeu? E, mano, o rosto real dele é horrível, é assustador, mas não tão assustador quanto a próxima cena, onde o Soz acaba comendo o estômago do monstro e ele sai de lá de dentro como se fosse um rato inteiro. Isso deixa o monstro feliz, porque ele literalmente conseguiu o que ele sempre quis, alguém que comesse e aproveitasse esses doces. Agora ele pode morrer feliz, pelo menos eu acho, né? Só que toda essa cena acaba sendo meio desconfortável. Uma criança pequena, de mais cedo também, acaba saindo de lá de dentro meio traumatizada e o episódio termina com todo mundo aproveitando alguns doces assistindo filmes de terror, enquanto o Dipper aprende a aproveitar a sua infância em vez de tentar agir de forma legal pra Wendy, né? Mas então, Soz diz alguma coisa assustadora. Eu comi um homem vivo hoje à noite. Literalmente, cara. E a atmosfera desse episódio ficou simplesmente aterrorizante nesse final e bizarra pra caramba. Então, crianças, eu já digo pra vocês, comam os doces, né? Não joga fora, não. Então, finalmente, temos o episódio mais assustador de Gravity Falls, que é o Escapando dos Sonhos. O episódio começa com todo mundo rindo ali de um comercial idiota que o Gideon acaba comentando sobre quanto eles odeiam. No comercial, o Gideon diz que tá abrindo a sua tenda de telepatia, bem em cima da cabana misteriosa. E o Stan realmente quer ver a cabana do mistério e todas as suas tentativas de invasão nunca funcionarem. Isso me lembra um pouquinho do Plankton, né? Só que o Gideon agora tá extremamente desesperado e não tem mais pra onde olhar. Então ele decide usar todos os poderes do diário pra fazer algo assustador. Atrás de um barraco, ele de alguma forma se tornou muito mal, entrou na cozinha e aí o Stan disse pro Dipper pra lidar com isso. O Dipper ficou irritado porque o Stan tava sempre pegando no pé dele, né, pra poder fazer escolhas difíceis, em vez de escolher o Soz ou a Mabel pra fazer isso tudo. Do lado de fora do barraco, o Gideon, ele tava montando um ritual demoníaco. O seu riso malvado tão alto fez com que Soz e Mabel conseguissem ouvir ele. Eles vão ver o que ele tá fazendo e, cara, não é nada bom. Esse garoto, ele tá literalmente tão desesperado que ele pega o código que invoca um demônio pra invadir a mente do Stan. O nome do demônio, já sabe, né? Bill Cipher. E ele é o demônio do caos, que vem de uma outra dimensão. O Bill, ele faz algo horripilante. Ele faz um acordo nessa hora aí com o Gideon, mas a gente não tá claro qual tipo de acordo é esse. E além do fato de que o objetivo do Bill era literalmente dar ao Gideon o código pro mistério, ou melhor, a memória do Stan, inserindo o código pro cofre. Em troca, o Gideon tem que ajudar o Bill com algo que ele tava fazendo, trabalhando em tudo. O Bill sabe que o Gideon poderia apenas assinar o seu corpo para um demônio, e não tem ideia do que ele tá fazendo, né, porque ele simplesmente estava desesperado. E a Mabel corre pro barraco ali pra contar ao Dipper que eles acabaram de ver. O Dipper vai verificar o seu diário e aí a gente pode ver as diferenças no diário. No diário do Gideon, o nome do Bill nem estava escrito, mas no diário do Dipper ficou bem claro como ele era uma ameaça. O Dipper descobriu que o Bill, nessa hora, era afirmado como a criatura mais poderosa que ele já encontrou. Tem também uma nota ali em vermelho que diz: não convocar a todo custo, mas já era tarde demais porque o demônio, né, já tinha sido convocado e ia direto pra mente do Stan. Acontece que você pode até seguir o demônio dentro do cérebro de alguém, talvez cantando alguma coisa e tocando a cabeça dessa pessoa. Tem alguns equipamentos que dá pra fazer isso. Isso é bem conveniente, e o fato deles estarem indo pra dentro do cérebro do Stan torna esse episódio bastante bizarro, né, porque nem tem como a gente imaginar o que tem lá dentro, né. O interior da mente do Stan parece muito estranho, pra não dizer o mínimo, tá, e isso é extremamente distorcido ali, então isso faz muita gente se perguntar se tem alguma coisa de errado com a mente dele ou não. Lá eles acabam vendo o Bill instantaneamente, e ele faz buracos através do Dipper, mas isso no final não machuca o Dipper. Por algum motivo ele só fica com um buraco, e o Bill conta ao Dipper todos os seus planos pra encontrar as lembranças do Stan, entrar no cofre seguro, e aí ele diz que sabe ler as suas mentes, o que é incrivelmente assustador. Ele também dá a vida ao pensamento de Mabel, que são dois caras de capa de um filme que ela gosta muito. Então o Bill corre pra cabana onde estão as memórias do Stan e a gangue segue ele. Em seguida eles passam por uma montagem de várias memórias do Stan. O Dipper, ele se afasta e vê uma porta ali meio rotulada com memórias do Dipper. Ele encontra algumas lembranças do Soz também, perguntando ao Stan por que ele tá sempre sendo tão difícil com o Dipper, e o Stan começa a sussurrar pro Dipper não ouvir, né? O Stan tava falando que ele era um perdedor fraco e queria se livrar dele, e o Dipper acaba fechando essa porta, ficando muito triste, que era um momento difícil pra ele, né? Ele vê o tio falando essas coisas, e em seguida nós vemos a memória rotulada como ultra secreta, que é uma cena horripilante do Stan alimentando o seu estômago e conversando com ele. É nojento, tá? Então o Soz sugere verificar um tapete que tem lá, e é ali que eles encontram as lembranças do Stan, digitando o código do cofre. Mas de alguma forma, nesse clipe de 10 segundos, o Bill trocou com o Soz e levou o seu lugar, o que acabou permitindo ele roubar as memórias do código seguro. Nessa hora, o Dipper, ainda machucado, disse pra Mabel que não iria ajudar, e o Stan recupera a escritura pra Mabel, e o Soz persegue o Bill por conta própria. O Bill, ele tava prestes a contar o código pro Gideon quando a Mabel atira uma memória pra fora das suas mãos, e ela cai direto pra um abismo, né, de memórias ali. No entanto, o Gideon, ele corta o seu acordo com o Bill e diz que vai pro plano B.
Assim que ele faz isso, parece que o Bill perde o seu poder e a sua força física, o que deixa ele extremamente irritado, e ele começa a torturar o Soz e a Mabel, trazendo seus piores medos à vida. Enquanto isso, o Dipper tá lá tentando encontrar uma saída, mas acaba que ele corre pro mesmo lugar que antes. Dessa vez, ele ouve que o Stan realmente diz que era um covarde quando criança e que ele quer ser o durão, né? E que quer que ele seja durão. E o Dipper fica, se empodera ali, fica até mais orgulhoso dele mesmo. Ele acaba caindo acidentalmente na porta e o suporte da memória corrige o seu buraco, dizendo que o Dipper, que poderia literalmente estar dentro da sua mente, ele pode fazer literalmente qualquer coisa que ele imaginar. Dipper ouve o Soz e Mabel gritando ali e corre para ajudá-los. Bill mata Mabel nos sonhos e também tá prestes a explodi-los quando o Dipper aparece para salvar eles. E ele diz ao Soz e a Mabel que eles podem fazer qualquer coisa. Todos trabalham juntos então para lutar contra o demônio da mente. Eventualmente o Bill simplesmente se cansa e diz que vai deixá-los escapar, né? Então enquanto ele desaparece e deixa eles uma aparência extremamente assustadora, ele avisa que estaria observando. Não muito tempo depois, o Stan acaba acordando e parece que tudo estava bem, o problema tinha sido resolvido. Logo depois de todos acordarem, se houve ali um estrondo, né? E depois de uma explosão gigante, a gente acaba descobrindo que o plano B do Gideon era dinamite. O Gideon explodiu o cofre e agora ele tem os direitos da Cabana do Mistério, né? Ele estava prestes a destruir isso aí, mas o episódio acaba no final das contas. Tudo sobre esse episódio tem uma vibração perturbadora, extremamente assustadora o fato de que tem um demônio que pode viajar entre dimensões, mostrar os pesadelos das pessoas, e cara, Gravity Falls sempre teve coisas sobrenaturais, né? Mas essa é a primeira vez que a gente vê algo dessa escala. Não só eles entram no cérebro do Stan, mas também tem que lutar com um demônio antigo enquanto estão fazendo isso. Eu acho que as crianças tiveram muita sorte do Gideon ter rompido o acordo com o Bill. Caso contrário, quem sabe o que teria acontecido, né? O que o Bill pode ser tão assustador que ele pode se tornar é algo que não tem nem como a gente mensurar. Com certeza isso vai ser explorado mais pra frente pelo Alex Hitch, né? Mas a gente tem que esperar pra saber mais coisas. Bom, galera, agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esses foram os episódios mais bizarros? Vocês podem botar o episódio que vocês acharam mais bizarros aí também. Quem sabe a gente não traz a parte 2 aqui com a sugestão de vocês. Eu vou montando tudo direitinho. Muito obrigado por mais um vídeo. Não esquece, se quiser acompanhar a continuação, se inscreve no canal e ativa esse sininho que é muito importante para você receber a notificação quando tiver vídeo novo, beleza? Aquele forte abraço e eu fico por aqui. Valeu!